Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse programa. E nós estamos aqui, mais um episódio falando sobre a palavra de Deus. Esse programa existe para isso, cara. Para trazer a Bíblia para você de forma simples, de forma descomplicada, para que você venha entender cada vez mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo muito presente na vida cristã, que muitas pessoas aprendem desde criança, outros aprendem quando entram na fé, que é a confissão de pecados. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você já teve contato com a oração de pedir perdão pelos seus pecados, né? Que você, geralmente as pessoas juntam as mãos e falam: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. O que é isso? O que a gente faz quando a gente confessa os nossos pecados? Isso é realmente necessário? Isso está na Bíblia? Bem, a primeira resposta é que sim, a confissão de pecados ela está na Bíblia. Se você abrir em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele está falando aqui? Existe uma participação fundamental na confissão de pecados no processo de arrependimento. A gente falou no último vídeo sobre arrependimento. Se você quiser saber o que é arrependimento, corre lá e dá uma olhadinha e volta aqui, tá? A confissão de pecados é fundamental. Ela é a maneira que nós acessamos o perdão disponível pelo sacrifício de Cristo para os nossos pecados. É uma condição. Ele fala: se você confessar, Ele é fiel para perdoar. Então, essa é a confissão de pecados a Deus, fundamental para que nós sejamos perdoados. Ela anda junto com o arrependimento. Também não adianta você só confessar. Tem um monte de gente que acha que só a oração de confissão já te concede o perdão, já te passou pelo processo de arrependimento. Não é bem assim, porque senão toda vez que você peca, você pede perdão. Você peca, você pede perdão. Você peca, você pede perdão. Mas você não passa pelo processo de transformação. Então é importante confessar, mas também se arrepender. A confissão, ela só tem valor verdadeiro quando ela está dentro do arrependimento verdadeiro. Você vê, por exemplo, em Provérbios 28, versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona. Olha isso aqui: e os abandona, encontra misericórdia. O que ele está falando? É a confissão e a transformação. Não é só a oração, mas a oração é importantíssima dentro do processo de arrependimento. Essa é a confissão de pecados a Deus. Agora, existe uma outra confissão de pecados dentro da palavra de Deus. Existe uma confissão de pecados que não é você e Deus, é uma comunicação horizontal com outras pessoas. Essa confissão de pecados está presente lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E diz assim: portanto, confessem os seus pecados, olha isso aqui, uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que ele está falando aqui, Isaac? Pensei que eu tinha que confessar os meus pecados apenas para Deus e Ele é suficiente para perdoar os meus pecados. Sim, Ele é. A confissão a Deus, ela te gera perdão. A confissão aos outros não é sobre ser perdoado, mas é sobre ser curado. É isso que ele está falando aqui em Tiago, capítulo 5. Eu confesso os meus pecados uns aos outros, não para ser perdoado por Deus, mas para ser curado. Por que eu preciso ser curado? É simples, porque o pecado, ele não apenas te deixa impuro, ele não apenas te separa de Deus, mas o pecado te machuca. O pecado, ele gera consequências danosas na sua vida. E quanto mais você vive uma vida de pecado, mais machucado você fica. Então você pode confessar os seus pecados a Deus e Ele te perdoa, mas a confissão uns aos outros, ela tem papel importante na nossa recuperação,
na nossa cura, das feridas que o pecado deixa na nossa vida. É muito interessante a gente ver o processo de confissão de pecados uns aos outros, porque ao mesmo tempo ele é muito importante, mas ele é muito negligenciado. Por quê? Porque ele envolve o nosso orgulho. Muitas vezes nós não queremos abrir algumas áreas da nossa vida, áreas que o nosso pecado, às vezes a gente está tendo dificuldade com ele, a gente não está conseguindo abandonar, são áreas que ele tem nos machucado, mas nós não queremos confessar, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes você está em um cargo de liderança, como eu vou confessar o meu pecado para alguém? Talvez eu perca o meu acesso, talvez eu perca o meu título, talvez eu perca a minha posição. Primeiro que isso é um sinal de que não houve arrependimento. No arrependimento nós não estamos preocupados com a nossa perda, estamos preocupados com o coração de Deus. Já falei isso no outro vídeo. Esse vídeo está muito conectado com ele, mas é muito negligenciada a confissão de pecados uns aos outros, porque ela envolve o nosso orgulho. Você está entendendo? Envolve o nosso orgulho. E é justamente por isso que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. É justamente para tirar aquilo que está oculto desse lugar e colocar em um lugar de exposição. Não para todo mundo, não é para Deus e para o mundo que você vai confessar os seus pecados, a gente já vai entrar nisso aqui. Mas para alguém, a Bíblia está falando, é importante confessar para outra pessoa, porque você tira de um lugar de segredo, você tira de um lugar de, não, eu sozinho aqui, eu tô tentando vencer esse pecado. E várias vezes você tá, na verdade, tomando uma surra. Tira isso do oculto, coloca isso à luz para outra pessoa poder entrar nesse processo com você e te ajudar. Nesse processo você encontra cura. É isso que ele está falando aqui em Tiago, capítulo 5. Nós estamos trazendo algo à luz. Quando você faz isso, você neutraliza a culpa que o inimigo faz quando ninguém está vendo, quando você está lá sozinho e ele está lançando voz de acusação na sua cabeça. Você ter uma pessoa nesse processo é fundamental. E é aí que entra a temida, a muitas vezes mal compreendida, mas tão importante, prestação de contas. Prestação de contas. Muita gente odeia esse termo, fala, meu Deus do céu, prestação de contas, mas cara, é algo bíblico e é algo importante, é algo que tem trago cura para milhares de pessoas ao redor do mundo, porque é esse processo de ter alguém que está aware, alguém consciente do que você está passando, cara. Prestação de contas é isso. Prestação de contas, muitas vezes as pessoas acham que é sobre domínio, é sobre controle. Eu tenho que prestar conta de cada passo que eu dou para alguém. Não é sobre isso que ele está falando aqui. O que ele está falando é ter alguém que está consciente do que você está passando e está disposto a te ajudar para que você encontre cura. Agora, você não vai prestar contas para qualquer pessoa. Para a gente encontrar a pessoa que a gente vai prestar contas, é necessário sabedoria. Tem muitas pessoas que, na tentativa de obedecer isso aqui que está sendo dito em Tiago, capítulo 5, acabam confessando seus pecados para todo mundo, confessa para o bairro inteiro. Dessa forma, você vai acabar sendo mais machucado do que quando você começou a confessar os seus pecados para outras pessoas. Porque você abre o seu coração para pessoas que não têm o seu melhor interesse em mente. Pessoas que não te amam, pessoas que não se importam com você. O que elas vão fazer? Elas vão te expor, elas vão fofocar, elas vão contar a sua intimidade para outras pessoas e você vai acabar mais ferido. Então é necessário que tenhamos sabedoria para encontrar a pessoa certa para nós prestarmos conta. A Bíblia fala que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Para que nós possamos encontrar uma pessoa certa, uma pessoa legal, uma pessoa ponta firme para nós prestarmos contas, eu estou aqui com algumas dicas para você. 3 dicas que vão te ajudar nesse processo. Primeira dica, procure alguém que seja mais maduro que você na fé. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer confessar para o nosso brother, a gente quer confessar os nossos pecados para o nosso amigo que entrou na fé com a gente, o cara que tá aqui, ó, pau a pau, estamos crescendo junto, é isso aí. Cara, muito legal, mas essa pessoa, muito provavelmente, ela tá lidando com as mesmas questões que você. Uma pessoa que vai conseguir ser efetiva para te ajudar e te guiar
guiar no processo de abandono do pecado e de cura das feridas que o pecado deixa, essa pessoa ser mais madura na fé é fundamental. É fundamental porque ela vai conseguir te liderar e te guiar nesse processo. Ela não está descobrindo esse processo junto com você. Cara, muitas vezes essa pessoa mais madura na fé vai ser o teu líder na igreja local, vai ser o teu pastor. Muitas vezes a gente fica procurando as saídas para não ter que confessar os nossos pecados para pessoas que nos lideram na igreja local, né? Mas muitas vezes a pessoa que Deus vai colocar na tua vida, mais madura que você, para te ajudar nesse processo, vai ser o teu pastor ou o teu líder de jovens, o teu líder de célula, de link. Não sei quais são as pessoas que você tem na sua vida, mas você tem na igreja local pessoas que têm condição de te ajudar. Faz sentido? Ela já descobriu, o que me leva ao segundo ponto. Essa pessoa tem que ter condições de te ajudar nessa área que você precisa de ajuda. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem um problema com vício em pornografia, eu vou confessar para essa pessoa que também está atolada na pornografia. A pessoa não tem a saída, ela não sabe o que fazer, ela está no mesmo problema que você. Os dois estão sendo machucados pelo pecado. Ninguém ainda encontrou a resposta para sair dessa enrascada, está entendendo? A palavra de Deus nos fala lá em Lucas capítulo 6, versículo 39, olha o que Jesus está falando. Jesus fez também a seguinte comparação, olha isso aqui: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Você tá entendendo o que eu tô falando? Uma pessoa para guiar você no processo de abandono, de cura, no meio do seu pecado, cara, uma pessoa para te guiar nesse processo, ela precisa já ter passado por isso, ela precisa já ter a resposta, ela precisa ter dicas para te dar. Cara, faz isso, não vai por esse caminho. Essa estratégia aqui é eficiente, essa aqui não funciona tanto. Por quê? Porque eu já vivi isso, eu já experimentei isso e eu já consegui vencer isso para a glória de Deus. Primeiro, a pessoa tem que ser mais madura que você. E segundo, a pessoa tem que ter condições de te ajudar nessa área que você precisa de ajuda. Mas o terceiro ponto é o mais importante, é o mais fundamental. Essa pessoa para quem você vai prestar contas, ela precisa te amar. Tem que ser uma pessoa que te ama, que está interessada em ver você ser realmente curado, em ver você crescer e atingir tudo que Deus tem para sua vida. Porque quando a pessoa te ama, ela vai cuidar bem do seu coração. O processo de prestação de contas nada mais é do que você pegar o seu coração, pegar aquilo que ninguém tá vendo e expor para alguém. Ei, isso aqui é o meu coração, ele tá machucado pelo pecado. Você pode me ajudar nesse processo de recuperação, juntamente, é claro, ao Senhor, que é o maior, é o médico dos médicos. Você pode ter a parceria comigo nesse processo. Se essa pessoa não te ama, talvez ela trate o seu coração de qualquer jeito, ou pior, talvez ela te machuque ainda mais. Mas se a pessoa realmente te ama, essa pessoa ela vai cuidar bem do seu coração e vai ser um canal de Deus para que Tiago 5 aconteça na sua vida e você realmente seja curado. A prestação de contas feita da maneira certa, com sabedoria, de forma bíblica, é extremamente poderosa para transformar e curar todas as pessoas que praticam esse princípio. Você pode ser uma dessas pessoas. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um vídeo do Biblicamente. Deixa o seu like aí, aproveita e já comenta aqui o que Deus falou com você sobre prestação de contas e já se inscreve também no canal, faz tudo o que você tem direito de fazer, cara, pra gente continuar fazendo esses vídeos e abençoando cada vez mais pessoas. Compartilha esse vídeo aí com algum amigo que você tá sentindo de mandar esse vídeo. Eu tô deixando aqui, o nosso e-mail para você mandar as suas perguntas. Nós queremos ver o que você está pensando e te ajudar a tirar suas dúvidas à luz da palavra de maneira simples e eficiente, beleza? É isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.